Equações de Maxwell. As equações de Maxwell são fundamentais para a gente poder entender como uma onda eletromagnética se propaga. A ideia de Maxwell era formular um conjunto de regras, um conjunto de leis que definissem muito bem o eletromagnetismo. E ela deveria ser generalizada, ou seja, essas equações elas poderiam ser aplicadas em qualquer sistemas físicos eletromagnéticos, como capacitores, indutores, resistores e assim por diante. E através dessas leis ele conseguiu unificar eletricidade e magnetismo. Então nessas equações você vai encontrar o campo elétrico acoplado ao campo magnético. E mais lá para frente a gente vai ver alguns métodos que a gente pode utilizar para desacoplar esses campos. E a partir dessas equações a gente também consegue chegar em uma equação geral da onda, que a gente vai chamar de equação de onda de Helmholtz. E através dessas equações também a gente consegue demonstrar que a luz é uma onda eletromagnética. E para esse assunto é muito importante a gente conhecer as definições de gradiente, divergente, rotacional, teorema de Stokes. Então vamos para o que interessa. As equações de Maxwell. Existem 4 equações de Maxwell. A primeira é a lei de Gauss da eletrostática. A segunda é a lei de Gauss do magnetismo. Terceira é a lei de Faraday-Lenz. E a quarta é a lei de Ampère-Maxwell. Nessa quarta lei aqui a gente tem a correção que Maxwell fez em relação à lei de Ampère. Ele acrescentou algo que não existia nessa lei de Ampère, que é a corrente de deslocamento. E por isso essa lei recebe esse nome, lei de Ampère-Maxwell. Então você percebe aqui que você tem vários nomes diferentes. Então Maxwell se baseou no trabalho de outros grandes homens que deram grandes contribuições para que ele pudesse formular essas 4 leis. Essas 2 primeiras leis, a lei de Gauss para a eletrostática e para o magnetismo, elas vão trabalhar com uma integral de superfície. E essas 2 de baixo vão trabalhar com integrais de linha. E essas 2 de cima, na forma diferencial, que a gente vai ver mais lá para frente, elas vão estar relacionadas com o divergente. E as 2 de baixo vão estar relacionadas com o rotacional. E cada uma dessas leis vai ter uma forma integral e uma forma diferencial. Perceba que na forma integral, de um lado da equação eu tenho um campo magnético e do outro lado eu tenho um campo elétrico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o campo magnético e o campo elétrico estão acoplados. E essa minha forma diferencial, ela vai ser utilizada para eu conseguir modelar equações que vão me permitir desacoplar esses campos. Essa é uma das importâncias de eu obter essa forma diferencial das equações de Maxwell. E essa forma diferencial, ela vai ser obtida através da minha forma integral. Então, se eu quero sair da minha forma integral e chegar na minha forma diferencial, eu tenho que aplicar o teorema da divergência ou o teorema de Stokes na minha forma integral. Por exemplo, nessas 2 situações aqui, a lei de Gauss da eletrostática e a lei de Gauss do magnetismo, para eu sair da minha forma integral e chegar na minha forma diferencial, eu tenho que aplicar o teorema da divergência na minha integral. Isso aqui a gente vai ver mais tarde como funciona. E nessas 2 situações aqui de baixo, se eu quiser encontrar a minha forma pontual ou a forma diferencial da minha equação, basta eu aplicar nessa minha integração o teorema de Stokes, que relaciona uma integral de superfície com uma integral de linha. Então veja que nessas 2 de cima você tem o divergente. Esse triângulozinho de cabeça para baixo é o nabla, aplicado no campo elétrico. E aqui o nabla aplicado no campo
magnético. E esse pontinho aqui, de vezes, na realidade está representando o divergente. Então tenho o divergente do campo elétrico e o divergente do campo magnético. E esse xizinho aqui, ele representa, simboliza o rotacional. Então aqui eu tenho o rotacional do campo elétrico e aqui o rotacional do campo magnético. Então aqui vai ser muito necessário o conhecimento de rotacional e divergente. E antes da gente falar sobre a lei de Gauss, a gente precisa saber sobre o conceito de distribuição de carga. A carga ela se distribui de duas formas, de forma discreta e de forma contínua. Essa forma discreta é quando você consegue conferir quantas cargas tem, é um grupo pequeno de cargas. E ela se distribui de forma contínua é quando é um aglomerado de cargas muito grande. Então a gente tem a distribuição discreta. Você tem essa representação clássica, onde você tem a carga 1, carga 2, carga 3 e assim por diante. E quantas cargas N eu quiser. E você tem a força sendo aplicada na carga 1 devido à presença dessas cargas que estão próximas dela. E aqui você vê que a força na carga 1 devido à carga 2. É isso que significa. Força na carga 1 devido à carga 3. E aqui você consegue visualizar que essas cargas elas vão exercer uma certa força, tanto atrativa quanto repulsiva nessa minha carga 1. E a soma de todas essas forças você pode encontrar através do teorema da superposição. Então você vai ter a soma de cargas. E essa soma vai ser dada por esse símbolo aqui, soma. E na distribuição contínua, ela pode se distribuir de três maneiras: distribuição linear, distribuição superficial e distribuição volumétrica. Na distribuição linear, ela se distribui em um único eixo, em formato de linha. Por isso, se chama distribuição linear. E aqui eu vou ter uma densidade de carga, onde essa minha densidade de carga eu vou chamar de lambda. E lambda vai ser dq dl, ou seja, um diferencial, uma quantidade pequena da carga em relação ao todo, dividido por um pedacinho da linha. Isso significa dizer que eu pego um pedacinho pequeno dessa linha, eu tenho uma linha grande, eu pego uma linha pequena, um pedacinho dessa linha, chamo de dl, e dentro desse pedacinho de linha eu vou ter uma certa quantidade de carga que eu vou chamar de dq. Então, por esse motivo, eu tenho que a minha densidade de corrente vai ser dq, que é o diferencial de uma carga, uma pequena quantidade de carga, dividido por uma pequena quantidade desse comprimento. E se eu quiser isolar essa minha carga, eu posso dizer que a minha carga ela pode ser reescrita como lambda, que é a densidade, vezes dl. E na distribuição superficial, eu vou ter uma densidade superficial. Isso significa que eu posso pegar um pedacinho de área e chamar de dA. E dentro desse pedacinho de área, eu tenho uma certa quantidade de carga pequena, chamada de dq. Então, por isso que a densidade superficial, que é simbolizada por esse sigma, vai ser dq/dA. Separando essa minha carga, esse meu dq, eu tenho que dq vai ser igual ao produto entre a densidade superficial e a área. E na distribuição volumétrica, a mesma situação. No entanto, agora pegando os três eixos. Então, vamos supor que se eu tivesse um cilindro aqui, tem uma forma tridimensional. Aí eu pego um pedacinho desse cilindro, ou de qualquer sólido que tiver aqui, e eu vou ter um dV, que é um volume pequeno. E dentro desse volume eu vou ter uma quantidade pequena também de carga, em relação ao todo. E aqui também eu vou ter uma densidade associada a esse volume, que é a densidade de volume, que vai ser ρ, que é igual a dq/dV. Isolando dq, eu tenho que
a minha carga ela pode ser reescrita como ρ vezes dV. Esse princípio aqui da distribuição volumétrica, essa densidade de carga, a forma como eu escrevo esse meu dq, eu vou utilizar na equação de Gauss para eletrostática, para eu desenvolver essa equação e chegar na sua forma diferencial. Agora preste atenção, se eu pegar um pedacinho desse sólido e chamar de dV, e dentro desse dV eu tenho um dq, então se eu quiser saber o volume inteiro desse sólido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses dV pequenininhos aqui, esse diferencial de volume, somar todo mundo para encontrar a carga total. Lógico, né? Então, somando toda essa quantidade pequena, infinitesimal, é a mesma coisa que eu falar que eu vou estar integrando. Então, quando se trata de distribuição contínua, o símbolo para essa soma vai ser a integral. No entanto, para a distribuição discreta, a soma será o sigma. E é isso que eu vou fazer na equação de Gauss. Eu vou considerar uma superfície gaussiana, porém essa superfície ela é uma superfície tridimensional. Então ela não vai pegar esse exemplo aqui de densidade de superfície, ela vai pegar uma densidade de volume, porque é um sólido. E se é um sólido, vai ter uma distribuição de carga volumétrica, portanto terá um diferencial dV, que é um volume bem pequeno dentro dessa superfície em relação ao todo. Então, sabendo dessa característica, que quando eu tiver uma distribuição contínua eu faço a integração, quando eu for integrar as cargas distribuídas em um único eixo, isso aqui vai ser uma integral simples. E quando você integrar uma distribuição superficial, como ela pega dois eixos, então você vai realizar uma integração dupla. E claro, quando você for realizar a integração em uma distribuição volumétrica, como ela é tridimensional, pegando os três eixos, então vai ser uma integral tripla. Por exemplo, você tem o teorema da divergência, que eu vou utilizar para explicar a forma pontual da equação de Gauss. Ela relaciona uma integral de superfície com uma integral de volume. E percebe que a integral de superfície você tem uma integral dupla. E na integral de volume você tem uma integral tripla. Justamente por causa disso aqui. Uma integral dupla, porque uma superfície pega dois eixos. E uma integral tripla, porque é uma integração volumétrica e ela pega três eixos. Claro que quando eu explicar sobre a equação de Gauss, eu não vou colocar uma integral dupla de um lado e tripla do outro. Eu vou simplificar e só vou colocar uma integral desse lado e uma desse, mas quero que você saiba que na integral de superfície eu tenho uma integral dupla e na integral de volume eu tenho uma integral tripla. Só vou colocar uma integral desse lado e uma desse outro lado só para simplificar. A primeira lei é a lei de Gauss para a eletrostática. O que diz a lei de Gauss para a eletrostática? Essa lei ela relaciona a quantidade de carga com o campo elétrico em uma superfície fechada. E bem aqui eu tenho a representação. É bem intuitivo, na verdade. Aqui eu tenho uma superfície fechada, que eu vou chamar de G, de gaussiana, é uma superfície gaussiana. E nessa superfície gaussiana eu tenho linhas de campo elétrico atravessando essa minha superfície. E claro que nessa minha superfície eu vou ter um vetor normal a ela. Um vetor que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E ela está em paralelo com essas minhas linhas de campo elétrico. E aqui você tem a integral de superfície fechada do campo elétrico escalar normal dA, que é igual a quantidade de carga interna dividido por ε0. E como essa normal está em paralelo com as linhas do fluxo do campo magnético, então ela não está fazendo nenhum ângulo. Exemplo, se essa minha superfície estivesse mais inclinada e esse vetor normal estivesse fazendo um ângulo com essas linhas de campo, aí eu ia ter que considerar esse ângulo, porque a superfície está inclinada.
o fluxo seria o campo elétrico, produto escalar dA, e essa normal aqui, que seria o cosseno desse ângulo. Mas como esse vetor normal, ele não está fazendo nenhum ângulo em relação a essas linhas de campo, então vai ser zero. E o cosseno de zero é 1. Então você pode reescrever esse fluxo de campo elétrico como sendo apenas campo elétrico escalar dA. Então nesse caso, essa normal aqui não é necessário colocar. Aí fica a integral de superfície fechada do campo elétrico escalar dA vai ser igual à quantidade de carga dentro dessa superfície dividido por ε0. E assim você tem a forma integral da lei de Gauss. Então a lei de Gauss ela usa uma integral de superfície fechada, campo elétrico dA, e esse fluxo de campo elétrico vai ser igual à carga interna nessa superfície, dividido por ε0. Essa aqui é a forma integral da lei de Gauss. Mas você também tem a forma diferencial. A forma integral da lei de Gauss a gente já encontrou. Porém, de onde vem essa forma diferencial? Ela vem justamente da forma integral. A partir da forma integral da lei de Gauss, você vai aplicar o teorema da divergência e vai chegar na minha forma diferencial. Então vamos encontrar a minha forma diferencial da lei de Gauss para eletrostática. Eu sei que essa minha carga, eu posso reescrever ela partindo desse princípio, que a minha densidade de volume vai ser um diferencial da carga dividido pelo diferencial de volume. Uma quantidade pequena de carga dividido por uma quantidade pequena de volume. Eu posso passar esse V multiplicando para o outro lado? Então tenho que a minha carga vai ser igual a ρdV. Então eu posso reescrever essa equação dessa forma. Integral de superfície fechada do campo elétrico, produto escalar dA igual a integral de volume de ρ sobre ε0 dV. Por que integral de volume? Porque eu vou somar todas as contribuições desses pequenos pedacinhos de volumes dentro dessa superfície. E agora perceba que do lado esquerdo da minha equação eu tenho uma integral de superfície e do lado direito eu tenho uma integral de volume. O que eu tenho que fazer é com que ambos os lados fiquem com o mesmo tipo de integral. No meu caso, eu vou transformar esse lado aqui em uma integral de volume. O que eu faço para me transformar uma integral de superfície em uma integral de volume? Eu vou ter que usar o teorema da divergência. É isso que o teorema da divergência faz. Ele transforma uma integral de superfície em uma integral de volume. A integral de superfície do meu campo elétrico, dA, vai ser igual à integral de volume, dessa vez aplicando o nabla nesse meu campo elétrico, dV. Vai ser a integral de volume do divergente do campo elétrico, dV. Então, como eu tenho essa igualdade, como esse meu teorema da divergência diz que esse meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito, então eu posso facilmente substituir esse lado esquerdo por esse lado direito do meu teorema da divergência. Então, no lugar dessa parcela inteira, eu coloco a integral de volume do meu divergente do campo elétrico, dV. E vou repetir o restante. Integral de V, ρ sobre ε0 dV. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar o meu integrando. Como eu quero a forma diferencial,
E eu estou integrando um diferencial, olha, dv, ó, dv. Esse dv significa diferencial. E como eu quero a forma diferencial, eu simplesmente vou igualar esse integrando com esse integrando. Eu pego o diferencial que está dentro da minha integral. E agora eu igualo. Igualando o lado esquerdo com o lado direito, eu tenho que o meu divergente do campo elétrico é igual a ρ dividido por ε0. E assim eu encontro a minha forma pontual ou diferencial da lei de Gauss para a eletrostática. Então, recapitulando, eu troquei essa minha carga por algo equivalente a ela, que eu chamei de densidade volumétrica dividido por ε0. Fazendo isso, eu fiquei com dois tipos de integrais. De um lado, integral de superfície, de outro, integral de volume. Devido a esses tipos diferentes de integrais, eu aplico o teorema da divergência para transformar essa integral de superfície em integral de volume. E quando eles ficarem com o mesmo tipo de integral, aí eu igualo o meu integrando, resultando na minha forma diferencial. Esse é o passo a passo.